tão especial. Vou manter aqui um distanciamento entre eles. O Juan e o Daniel, que são lá da igreja do grupinho do Pan-Americano. Os dois são de lá. Que o Senhor possa usar vocês nesse momento. Que vocês possam explanar a palavra de Deus e chegue com gosto de quero mais aí nos nossos corações. E eles vêm passar para nós, tem como título, Crise de Identidade. Você se identifica? Lá no tempo de Isaías e no tempo de hoje. Meninos, é com vocês. Feliz sábado, irmãos. Silêncio, né, Rô? Feliz sábado. Com a grande alegria que estamos aqui à frente, mais um primeiro sábado do ano, né, de 2021, que possa ser um sábado de bênçãos para todos nós, né? E que esse ano possa também ser um ano de bênçãos para todos nós, né? Um ano a menos para a volta de Jesus, amém? Amém. Então, hoje vamos aprender mais um pouco sobre o amor do nosso Deus. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos também. Queria saudar também aqueles que estão nos acompanhando pela live, né? Que o Espírito Santo também possa discernir a palavra para vocês, onde quer que vocês estejam, né? Convide as pessoas, seus amigos também, seus familiares, para assistir junto com vocês. E vamos todos meditar junto na palavra de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração rapidinho. Peço para que vocês fechem os olhos. Vamos falar com Deus. Santo Eterno Deus, neste momento que aqui estamos, em sua casa de oração, rogamos a presença do Espírito Santo, Senhor, aqui à frente, para que Ele venha nos capacitar, Senhor, nos usar, para que a sua mensagem seja passada, Senhor, aos seus filhos, e que possamos compreender e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo seu cuidado, entregamos nas suas mãos, Senhor, esse ano que para nós é totalmente desconhecido, e que o Senhor venha estar no controle de tudo, Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus, amém. A lição dos adultos dessa semana, né, que é a primeira, como foi falado aqui à frente, veio com o tema crise de identidade, né? E vi um versículo aqui para memorizar de Isaías 1,18, que diz o seguinte: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Amém? Aqui nós conseguimos ver um amor tão grande nesse versículo, né? Vemos aqui o chamado que Deus ele faz para nós, né, que não existe o impossível, né? Não existe pecado que Deus ele não possa perdoar, né? Tirando aquele do Espírito Santo, né? Por mais que o nosso pecado seja vermelho, né? Do que for, Deus ele tem um poder suficiente para nos moldar e nos transformar, amém? E aqui bem interessante, né? Esse texto que o Daniel acabou de ler para nós, que é o convite da graça, né? Deus ele nos convidando para que, ainda que nós venhamos ter cometido muitos pecados, ainda que nós venhamos nos achar indignos, que nós venhamos reconhecer que não somos merecedores, Ele nos oferece o seu perdão, e é o dom gratuito de Deus, né, a salvação, e que é bem interessante a forma que Deus trabalha o seu perdão, porque confronta demais com a nossa realidade, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas cometendo atitudes para conosco ou com outras pessoas que nós muitas vezes julgamos que essa atitude não seria digna de perdão. E quem somos nós muitas vezes para julgar, né? Essa pessoa, se ela merece ou não o perdão. E Cristo fala para que nós, com o mesmo perdão que nós recebemos, nós também venhamos perdoar as outras pessoas. Com o mesmo amor que nós fomos amados, que nós também venhamos amar outras pessoas. Isso vai partir de uma pessoa que já compreendeu o amor de Deus na vida dela e a salvação que ela recebeu. E quando vem falando a respeito do pecado, ainda que ele seja vermelho, né, tenha te deixado manchado de vermelho e vermelho escuro, então você vê que, independente da atitude que você tomou, independente se você pensa que você foi longe demais, Deus ele pode te trazer de volta. E você vê a infinita misericórdia do nosso Deus, né? Então, aqui ainda, iniciando aqui, vem falando a respeito da crise de identidade, né? Nessa crise de identidade, o que seria isso, né? A identidade, ela é algo pelo qual nós somos identificados ou conhecidos, né? Pelo qual nós nos tornamos conhecidos. E a crise é quando nossas certezas se tornam incertas, quando as dúvidas falam mais alto, né?
quando a gente não tem mais uma direção. E aí a gente vai entender agora um pouco mais a respeito de um povo que estava em uma crise de identidade, o povo de Deus, e o que aconteceu com esse povo nessa crise ao longo da história, né? E é bom que nós reflitamos sobre isso, nós pensarmos, será que eu hoje não me encontro nessa situação? Será que eu tenho o discernimento de para onde eu devo ir, de onde eu vim? Ou será que eu estou vivendo essa crise, né, de identidade? Então a lição aí hoje vai falar bem a respeito disso. E para os irmãos se atentem aos comentários, vamos meditar juntos, né? Interessante que a lição aqui fala um pouco, faz uma comparação, né, em uma criança que se perde da sua mãe, também uma manada, né, também que se perde ali do seu pastor. É interessante que essa comparação nos diz que mesmo a manada se perdendo, né, mesmo ela perdendo seu pastor, ela consegue voltar para o lugar de onde ela saiu. E mesma coisa a criança, né, mesmo a criança se perdendo às vezes da sua mãe, por mais que ela se encontre em um lugar onde tem diversas mães, né, a criança sabe discernir exatamente quem é a mãe dela, né. Só que com o povo de Israel foi diferente. O povo de Israel, como já está falando aqui, ele perdeu o foco, né, ele perdeu o sentido daquilo que eles, do propósito para qual eles foram designados. Tem uma passagem que a Ellen White diz, eu não lembro de cabeça, que ela fala algo a respeito disso, que se a gente perder a noção de onde a gente começou, do que a gente fez, de como Deus ele conduziu no princípio, automaticamente você vive uma vida totalmente sem sentido, uma vida de cavar buraco. E o povo de Israel está vivendo exatamente essa vida, uma vida de cavar buraco, que era uma vida totalmente contrária daquela que Deus designou. O povo não se lembrava mais de Deus como o Deus que tirou eles do Egito, né, da casa de servidão, mas sim um povo que agora queria fazer aquilo que eles desejavam fazer, né, a rebeldia que esse povo chegou. E a lição aqui de domingo vem com o tema Escutem aos céus. Interessante esse tema, né, Escutem aos céus. E aí, Juan, o que você acha a respeito disso? Acho bem interessante, né, Deus ele convida, né, os céus, e como fala aí também em Deuteronômio 30, 19, né, chama os céus e a terra por testemunha contra vós, né. Então, você vê que o céu mesmo e a terra, muitas pessoas estão diante dessa situação, estão percebendo o que está acontecendo. Deus não simplesmente chama, faz esse convite, né, para que as pessoas venham olhar, olha o erro que essas pessoas estão cometendo, veja o erro deles, para simplesmente nos expor. Mas ele mostra que, diante das oportunidades que eles têm nos dado, o céu e a terra estão como testemunha contra isso, né? E em Isaías 1:3, vem falando dos animais serem mais obedientes que seres humanos, né? Como o Daniel já comentou aqui também. E nós vemos hoje, nós tendo nós a capacidade de raciocínio que nós temos, e muitas vezes nós somos mais desobedientes do que os animais, como veio falando. O animal ele se perde ali do seu dono, né? Ele se perde ali do pastor que estava conduzindo, mas ele mesmo ali consegue muitas vezes voltar, né? E ele sabe onde o dono ele deixa o seu alimento, né? Que na linguagem de hoje está falando ali até do animal reconhecer onde o dono deixa o seu alimento também. Mas vem falando a respeito do povo também, que o povo ele não sabe de coisa alguma, né? Deus foi conduzindo tanto o povo, e em alguns momentos que o povo se encontra uma oportunidade para desviar o pé do propósito para o qual Deus designou, esse povo não volta. Esse povo se mantém rebelde, se mantém perdido, e muitas vezes não procura voltar. Muitas vezes sabe o caminho de volta, mas não procura voltar. Então você vê a rebeldia das pessoas, né? A diferença que você faz. Muitas vezes a pessoa julga um animal, né? Mas o animal muitas vezes tem sido mais obediente do que o ser humano. E independente dessa situação, Deus ele é tão misericordioso, né? Como eu gosto de falar bastante da infinita misericórdia de Deus, que ainda assim, quando vem falando de Isaías, no capítulo 1, verso 9, Deus ainda assim se compadece do seu povo, é misericordioso, ele é paciente, e ele vai sempre atrás do seu filho, que se perdeu. E a gente vê isso em outras parábolas ali também, no Novo Testamento. E eu acho bem interessante isso, porque Deus, independente do que nós fazemos, ele está sempre atrás de nós, buscando e nos chamando de volta para os seus braços. E muitas vezes nós, quando alguém erra conosco, nós não temos essa misericórdia. Muitas vezes a pessoa vem nos pedir perdão e nós rejeitamos o pedido de perdão dessas pessoas. Só que com Deus é diferente. Ele fala que aquele que vem a ele, jamais ele lança fora, né? Aquele que vem com o coração arrependido, ele jamais lança fora. Então, eu vejo essa diferença, de fato. Nós temos para demonstrar o amor que Deus nos oferece, só que Deus, diferente disso, ele é amor. Ele não simplesmente tem o amor, mas ele é amor.
E por isso que isso choca tanto a nossa realidade. Daniel, quiser fazer mais algum comentário a respeito do dia de domingo? Exatamente como o Juan falou, né? Deus é uma pessoa didática, né? Ele falava exatamente a linguagem que o povo entendia da época. Se Deus ele viesse com aquele conhecimento do céu, né? O povo não entenderia nada da mensagem, né? E aqui a lição também veio ressaltando a importância, né? Quer dizer, da cultura da época, que quando o rei se dirigia a um governante, né? Eles colocavam os deuses deles, né? Como testemunha do tratado ali. E Deus ele faz praticamente a mesma coisa que eles faziam na época. Deus ele não invoca os deuses, mas sim a terra e o céu, como o Juan disse aqui à frente, né? Dou a terra e o céu como testemunha do quê? Da aliança que eu estou fazendo com vocês, né? E nós vemos aqui que Deus, desde o princípio, ele sempre conduziu o povo no caminho correto, né? Mas infelizmente, devido à ignorância e à desobediência do povo, eles deram mais ouvidos para aquilo que não deveriam, né? E o foco principal de Deus como Criador acabou sendo esquecido com o tempo, né? E o Deus que tirou os do Egito também foi esquecido, né? E nós vemos aqui que, como o Juan estava falando, né? Que Deus, ele jamais abandona nenhum de nós. Nós temos o relato lá em Gênesis, quando Adão e Eva caiu. Deus, ele não abandonou o homem, ele foi até o homem, né? E nós vemos que, praticamente no decorrer da lição, vai ser assim, né? Um povo rebelde, em que Deus está o tempo todo ali, advertindo, né? Aconselhando e ajudando o povo, e o povo sempre com a dureza do seu coração, né? E, como eu estava falando, a lição de domingo ressaltou mais essa importância sobre eles se lembrarem da aliança, do princípio, como foi feita com Moisés, né? E a lição de segunda vem falando sobre ritualismo podre. Interessante, né, esse tema, porque aqui já vem abordando um assunto interessante. Vou dar espaço para o Juan comentar um pouco aí. Interessante, né, Daniel, essa questão que fala do ritualismo podre. Eu coloquei aqui também podre ou vazio, né, que seria o caso do ritualismo que eles tinham. E você vê, né, fazer as coisas de Deus, porém não para Deus. E infelizmente a gente vê muito isso, né? Realizar cerimônias sem amor, cantar louvores, porém não louvar a Deus com devoção e gratidão. Então, é diferente você louvar a Deus, cantar os louvores com gratidão e devoção. E é diferente você cantar apenas por cantar. Muitas vezes você vê que se você não tiver uma vida de comunhão, de fato, você não entende o propósito do qual você está fazendo aquilo para Deus. E você perde o seu foco. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Infelizmente, nós estamos propensos a fazer isso, se nós relaxarmos com a nossa comunhão. E às vezes nós podemos vir aqui e cantar, porém não louvar a Deus. Que ele fala que pessoas que me honram com os lábios, porém o coração está longe de mim. Então, que nós possamos focar a nossa adoração completamente em Deus. Que nós possamos buscar conhecer a Deus de fato, em espírito e em verdade. Para que nós possamos ter uma relação, um relacionamento íntimo com Deus. Que nós possamos estar próximos de verdade, né? Como ele diz, que nós possamos nos achegar confiadamente ao trono da graça, né? E estarmos próximos de Deus. É diferente eu estar na casa de Deus e diferente eu estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus eu posso estar mesmo fora da casa de Deus. E isso não quer dizer que nós temos uma liberdade para que nós vamos... Não, então eu não preciso ir à igreja, não preciso congregar com os irmãos, quando Paulo já afirma, né? Não deixe de congregar segundo o costume de alguns, né? Mas é importante que nós venhamos congregar e estar juntos com Deus. Mas nós devemos levar a presença de Deus também para os nossos lares, para nossas escolas, para o nosso trabalho. E independente de onde quer que nós estejamos, que Deus possa estar presente conosco. Isso também parte da nossa decisão. Aonde nós iremos? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Porque se a gente decidir visitar lugares onde eu sei que Deus não se agrada, será que Deus irá me acompanhar naquele lugar? Por exemplo, eu posso dizer... eu quero ir a uma boate. Será que Deus me acompanharia numa boate? Então, tem lugares que a gente entende que não são lugares para que nós frequentemos. E principalmente porque nós priorizamos a nossa comunhão com Deus. Priorizamos a companhia de Deus. Como nosso irmão comentou, na semana, se eu não me engano foi na semana passada, na escola sabatina, se você estivesse em um lugar com uma fogueira... Nicolas, né? O nome dele, ele comentou na semana passada. Eu fiquei com isso na cabeça porque é realmente bem interessante para nós pensarmos. Em um lugar onde tivesse só você
e Deus, e se não me engano ele comentou até a respeito de ter uma fogueira ali, né? Tá você numa fogueira ali e a única presença fosse a de Deus. Você se agradaria de estar nesse lugar? Então, nós vemos que nós possamos pensar nisso, né? Se nós priorizarmos, de fato, para mim, seria mais importante estar ali, independente do que o mundo tem a oferecer, porque ali tem a presença de Deus, então nós entendemos que Deus é a nossa prioridade. E não sei o que o Daniel quiser comentar ainda a respeito disso aí, que eu acho bem interessante, né, essa questão. Aqui também fala, como o tema é ritualismo podre, né? Tem a ver muito com o que nós vivenciamos hoje, como o Juan estava falando aqui à frente. Infelizmente, hoje acontece da mesma maneira como acontecia no passado. Nós também, muitas vezes, apresentamos um culto podre ao Senhor. Porque é um culto sem sentido, sem noção do que estamos fazendo. Nós caímos na formalidade, sabe? De estar aqui ao culto de manhã, e estar fazendo a escola sabatina, o culto divino e ir embora para casa, né? Almoçar. E a gente vê aqui no decorrer dessa história que Deus ele tinha feito uma aliança com o povo lá em Levítico, né? Do santuário, em que teria que esmolar o animal, tudo certinho. E nós vemos que realmente o povo seguiu fiel nisso daí que Deus te ensinou. Só que eles perderam o sentido da coisa, né? Como foi falado aqui, o povo, eles estavam fazendo o sacrifício corretamente, mas o coração deles estava o quê? Tudo cheio de maldade, né? Eles não ajudavam as pessoas órfãs, né? Não ajudavam os pobres. E aqui a Bíblia declara que Deus ele meio que dá um alerta para o povo, né? Que ele fala, chega, eu não quero saber mais de holocausto. Vocês já estão me oferecendo demais, isso daí não está adiantando. É a mesma coisa, né? De a gente, hoje em dia, querer fazer diversas coisas da nossa maneira, sem colocar Deus à frente das coisas. Então, não é pelo o tanto de holocausto que o povo fazia que ia fazer com que o povo se salvasse. Não. Por quê? Porque Deus ele não está preocupado com o holocausto, com o sacrifício, né? Ele quer saber o quê? Da obediência. E a obediência do povo foi esquecida por completa, né? O sentido do holocausto. Eles matavam o animal por matar mesmo, imaginem. Dava a hora ali, 3 horas da tarde, dava o horário certo, né? E chegava a pessoa com o animal lá, matava e ia embora. Matava e ia embora, não tinha toda aquela reverência, sabe? O povo tinha se perdido completamente. E o povo estava ofendendo demais o quê? O seu próximo, né? Estava acabando com os órfãos, com aqueles necessitados. E aqui a lição já vem enfatizando que quando a gente ofende o nosso próximo, a gente está ofendendo quem o criou. E hoje é da mesma maneira. Quando nós agimos da vontade contrária de Deus com o nosso próximo, a gente está ofendendo o próprio Deus. E muitas pessoas se esquecem desse tamanho de responsabilidade que temos. Todos nós somos feições de criaturas de Deus. Todos nós viemos do mesmo Pai. Por isso que o amor fraternal tem que existir no nosso meio. Nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou, né? E, infelizmente o povo estava fazendo o contrário disso. O povo estava querendo só saber em matar animal, em fazer o ritual e mandar o pessoal embora. E a lição também enfatiza aqui que Jesus, no tempo dele, como já estava acontecendo isso daí há muito tempo, né? Desde Isaías, desde quando o povo acabou ali com Nabucodonosor, acabou o povo ainda continua nesse ritualismo podre, né? A gente vê que tipo, Jesus ele dá uma advertência para os fariseus, né? Ele chama eles de hipócritas, né? De hereges, que aquilo que eles fazem também era um ritual totalmente sem sentido. Como alguns aqui já conhecem, no decorrer da história, depois que Jesus morreu, o povo ainda continuou nessa prática do ritual. Não havia uma necessidade do ritual, né? Mas o pessoal ainda fazia. Em um determinado momento, Israel foi destruído ali e isso acabou por completo. E nós vemos aqui que quando a gente perde o foco, né, o sentido da coisa, dificilmente as coisas vão andar corretamente. E o povo tinha esquecido exatamente o que? Da promessa até do Messias, porque se você se esquece do propósito principal, do sacrifício, você vai esquecer de tudo, né? Do objetivo central. Eu acho bem interessante isso aí, né, que você comentou, porque como ontem a gente estava estudando junto também a lição, e a gente comentou bastante, e engraçado que diversas vezes o texto de Isaías 58 voltava sempre à tona aqui na questão, né? Porque o que Daniel comentou a respeito desse ritualismo podre entra demais no contexto de Isaías 58, que fala do devido jejum, né? A verdade, o que Deus esperava do povo e o que o povo estava fazendo de errado. E na linguagem de hoje é bem interessante porque ele deixa muito claro a atitude do povo, né? O povo, ele fala que o povo se achegava a ele como quem tinha prazer. Só que repara o detalhe que ele fala ali no começo. Vocês se achegam a mim como quem tem prazer em me servir, como quem tem prazer em me adorar. E isso é interessante, porque eles demonstravam de fato um certo respeito com as coisas de Deus, porque eles faziam aquilo à risca. Porém, eles faziam em vão, porque Deus fala, vocês fazem tudo isso, porém, vocês estão fazendo essas coisas e omitindo aquelas, que na verdade vocês deveriam, em jejum, vocês cuidar do seu próximo, ajudar o seu irmão, e isso vocês não estão fazendo. Vocês estão priorizando só se chegar próximo de mim, porém desprezando o seu irmão.
E a palavra diz, não destruas aquilo pelo que Deus morreu. E ele morreu exatamente pelos irmãos que eles estavam a desprezar naquela situação. E ele vem falando ali de que o povo, eles em seus jejuns, como ia fazer ouvir, que Deus ouvisse as orações deles naquele momento, sendo que o jejum deles era completamente destituído de amor, né? Você vê que eles faziam todo aquele ritual, porém eles não cuidavam do teu próximo. Eles xingavam o seu próximo nos seus dias de jejum, eles batiam, e na linguagem de hoje, é interessante que coloca bem esses aspectos bem forte, porque fala, vocês chegam até xingar uns aos outros e a bater uns nos outros. Então, veja o ritualismo podre, né? Eles faziam tudo ali para a vontade de Deus, porém, demonstrar o amor para o seu próximo, eles ainda não tinham aprendido a fazer isso, que era uma das coisas mais importantes, né, no que se resume a lei. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, se eles faziam tudo aquilo para se chegar a Deus, por que não estender a mão para o seu próximo e levar ele junto para próximo de Deus, que era a vontade de Deus, né, naquela situação. A lição de terça vem com o tema, o argumento do perdão, que a lição de terça aqui, na verdade, ela se baseia no versículo, do verso para memorizar, né, de Isaías 1:18, que nos diz a respeito do perdão, né, que Deus ele tem a oferecer a mim e a você. Então vou deixar o Juan aí comentar também. Engraçado aqui, né, que vem falando do argumento do perdão, e novamente volta, né, talvez na Bíblia de vocês esteja também aí o título, né, o convite da graça, que Deus nos faz, e o Senhor diz, né, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então você vê como esse argumento que Deus traz, ele choca demais a realidade daquele povo e também choca demais a nossa realidade, porque nós vemos o perdão de Deus sendo completamente puro, né? Ele não vem com orgulho, não tem um pingo de orgulho, você não enxerga no perdão de Deus. Ele não é receoso ao perdoar, ele realmente perdoa de todo o coração, né? Vem falando, e por que choca tanto a nossa realidade? Porque nós dificilmente conseguimos ser assim. As pessoas, quando nos fazem mal, nós geralmente começamos a falar mal daquela pessoa e nós guardamos rancor daquela pessoa, e Deus, diferente disso, ele lança os seus pecados, o que você cometeu de ruim contra ele, contra o teu próximo, nas profundezas do mar. Quando você se achega a ele com o coração contrito ali, né? E com o desejo de receber o perdão, né? Quando você se achega a Deus verdadeiramente arrependido. E é muito interessante porque você vê, né, no caso ali de Jonas, era para ele pregar para Nínive que aquele povo, se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, mas se eles se arrependessem, eles receberiam o perdão de Deus. E Jonas, por diversas vezes, ele tenta fugir para não ir lá e levar a mensagem de perdão para aquelas pessoas. E quantas vezes nós também temos sido assim? E agindo assim, nós infelizmente também estaremos oferecendo a Deus um culto podre, né? Um ritualismo podre. Nós vivemos as cerimônias, nós vimos para os cultos, nós entregamos os dízimos, entregamos as ofertas, porém não temos o amor pelo nosso próximo. E Deus fala que antes de você entregar o dízimo, entregar a oferta, que se você tiver algo contra o teu próximo, que você vá ter com ele antes, para que você esteja bem com o seu próximo e assim você estará também bem com Deus, né? E Daniel ainda quiser comentar a respeito, deixar ele falar um pouquinho. Exatamente, terça-feira, como está com o tema argumento do perdão, aqui já nos dá a esperança, né, de que Deus, independente daquilo que tenhamos feito no passado ou no futuro, Deus ele está disposto a nos perdoar. Como aqui vem falando sobre vermelho como sangue, né, aqui se refere à culpa de sangue, né, alguém que tenha matado alguém. E a neve, né, em relação à pureza. Então Deus ele está o tempo todo disposto ao quê? A nos perdoar, né, a nos reconciliar com Ele. Mas isso depende de nós. Enquanto nenhum de nós não tomar a decisão de mudar, em querer fazer diferente, as coisas não mudarão. Como a gente relatou aqui o caso de Adão, Deus está o tempo todo atrás de mim e de cada um de vocês, para que a gente mude, para que a gente mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Mas enquanto a gente não tomar essa decisão de fazer diferente, as coisas não irão mudar. Como eu estava falando aqui, a história do povo de Israel se resumiu na destruição do povo. Se o povo tivesse feito exatamente aquilo que Deus designou no princípio, não teria acontecido nada do que a gente tem aqui relatado na Bíblia, né? Sobre Nabucodonosor ir lá, acabar com o povo. Talvez a Arca da Aliança, não sei nem se existir, talvez existiria até hoje.
Devido a toda essa desobediência, teve que sumir a Arca da Aliança, teve que perder um monte de coisa. O primeiro templo que Salomão levantou, no caso, não existe mais, né? Diversas coisas foram perdidas, né? Devido à desobediência do povo. E a gente vê que o resumo dessa história aqui acabou, como eu estava falando aqui, em uma catástrofe muito grande, né? Que foi perda em diversas coisas importantes para mim e para você e para a história do povo também. Mas a gente vê que o amor de Jesus foi tão grande que mesmo assim, ele veio, pagou o preço por mim e por você na cruz, amém? A gente vê também que Jesus ele relata que na época dele, em que os fariseus, eles fechavam a porta do céu para que ninguém entrasse nem eles entrassem. Por quê? Porque o sábado virava um fardo, tudo virava um fardo, e automaticamente nem eles que exigiam do povo conseguiam observar e nem o povo. Automaticamente virava um fardo muito grande. E infelizmente hoje acontece do mesmo jeito. Existem diversos lugares que as pessoas agem da mesma maneira como os fariseus agiam. E muitos não se atentam a isso, né? E a lição de quarta, ela veio com o tema comer ou ser devorado. E aqui vem falando a respeito de um assunto interessante, vou dar espaço para o Juan comentar aí. Novamente, né? Temas bem interessantes. E confesso que quando eu estava estudando essa lição com o Daniel, a gente comentava demais e a gente se surpreendia com cada detalhe, né, dessa lição. A gente achou bem interessante, porque a gente estuda a lição dos jovens, e a gente tem que estudar essa dos adultos para poder comentar aqui. E eu já tinha estudado algumas vezes a lição dos adultos, mas o Daniel ainda não tinha, né, e a gente achou bem interessante, né, como vem abordando esses temas. Vem falando aqui como comer ou ser devorado. E vem falando em Isaías 1,19. Se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Então, nós vemos aqui que só existem dois caminhos, a vida e a morte. E é o que Deus resume lá em Deuteronômio 30:19, onde ele vai falar: eis que eu chamo os céus e a terra por testemunha contra vós, que eu os ofereci entre a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Só que Deus ele não está te de fato oferecendo, olha, tem a maldição para você, aceita isso também. Ele está simplesmente te fazendo entender, ele quer nos fazer entender que o livre-arbítrio ele é real. E nós podemos escolher servir a Deus ou não. E dentro dessa questão aqui, Deus não simplesmente ele comenta que ele não simplesmente fala que ele está te oferecendo que tem a vida e a morte, a bênção e a maldição para você escolher, mas ele é o melhor professor de fato, porque ele ainda te incentiva a escolher o melhor, porque ele diz: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, né? Então nós vemos de fato o grande amor de Deus. Ele não simplesmente nos dá a liberdade de escolher servir a Ele ou não, mas ele ainda nos incita a fazer isso, escolher o bem para cada um de nós, né? E nós escolhendo ficar do lado de Deus, nós receberemos as suas bênçãos. E bem falando aqui, comer ou ser devorado. Qual é a nossa escolha? Ele diz: vocês comerão das coisas boas que a terra produz, se vocês forem humildes e me obedecerem. Então nós vemos as grandes bênçãos que Deus tem preparado para nós, se nós formos obedientes a Ele. Mas que se nós não formos obedientes, nós nos rebelarmos contra Ele, infelizmente a consequência dessa rebeldia vai ser a perdição. Ele não simplesmente pode vir aqui e te destruir, mas viver uma vida aqui sem obedecer a Deus é viver uma vida sem sentido, viver uma vida sem esperança. Porque quando nós nos encontramos em uma situação de dificuldade, em uma situação muitas vezes de escassez, nós não temos esperança. E quando nós vivemos sem esperança, nós nos afundamos cada vez mais, porque nós não temos motivos para continuar lutando. Nós não temos esperança alguma. Porém, ainda que nós venhamos nos encontrar num tremendal de lama, quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos em Tua graça, em Teu perdão e em Seu amor, nós ainda assim podemos comer o melhor dessa terra, né? Porque Ele diz que Ele estende a Sua mão e nos tira daquele tremendal de lama. Isaías, se eu não me engano, 41, verso 10, vai falar também que Deus, Ele diz assim: não temas, né? Porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou aqui e eu te ajudo. Então você vê a presença de Deus a todo momento na sua caminhada com Deus. E essa questão de escolher, né, servir a Deus por amor, tem uma história interessante. Eu vou tentar resumir aqui para que dê tempo do Daniel comentar também um pouquinho. A história de um escravo, que ele estava sendo leiloado, e esse escravo sendo leiloado, ele dizia que ele não ia mais trabalhar como escravo, não ia trabalhar mais como escravo, mas mesmo assim, como ele era um escravo
que sempre trabalhou muito bem, sempre se esforçou muito, era um rapaz forte, alto. Todas as pessoas queriam ter ele como escravo. E aí o que aconteceu? Nesse leilão que estava sendo leiloado, enquanto se davam os lances a respeito dele, ele dizia: eu não vou mais trabalhar como escravo, não vou mais ser escravo, eu já decidi. E as pessoas mesmo assim davam altos lances por ele, e um rapaz chegou a dar um lance tão alto que acabou adquirindo aquele rapaz como escravo. Só que quando ele levou esse rapaz para casa, no caminho, ele falava assim: olha, você perdeu seu tempo me comprando porque eu já decidi que eu não vou mais trabalhar como escravo. E aí ele falou, e o rapaz seguia quieto, né? Quando chegou na casa dele, havia sido preparado um banquete na casa, em sua fazenda, e ele estava lá, reuniu sua família para comer, e ele convidou o escravo e falou: olha, pode se sentar e comer conosco. E o escravo dizia: não, eu não vou comer, não adianta querer me comprar com comida, não adianta me comprar, porque eu já decidi, não vou mais ser escravo. E aí ele falava assim, e o rapaz dizia: não, pode comer, tudo bem, não, eu só quero que você coma mesmo, pode sentar, fica à vontade. E ele dizia, batia o pé: não, eu não vou sentar, não adianta querer me comprar, eu não vou mais ser escravo. E aí ele pegou e falou: olha, tá bom, vou te contar o que aconteceu. Lá naquele leilão, eu fui buscar você, não para você ser meu escravo, eu fui lá para comprar sua liberdade. E o rapaz, sem entender, ele: como assim comprar minha liberdade? Ele: não, eu fui lá para comprar sua liberdade, você é livre. Uma prova disso é que eu não estou te prisionando com correntes, você está livre, você está solto, você poderia ter fugido. Mas, para que você compreenda de fato, a gente vai lá para dentro e vai deixar você aqui sozinho. E aí você pode comer, e depois que você acabar de comer, a gente volta. E o rapaz ficou lá, né? E eles entraram para sua casa lá, com a sua família. E o rapaz, quando ele começou a se dar conta daquela situação, que ele realmente estava liberto, ele começou a sentir uma grande emoção. Ele começou a chorar, e ele ficava assim: será mesmo? Eu estou livre? Uma sensação que ele nunca tinha experimentado, a verdadeira liberdade ali, né? E aí ele começou a chorar, se emocionou muito, e ele disse para uma das empregadas do rapaz, ele disse: olha, chama aquele rapaz que veio comigo, que me trouxe. E o rapaz voltou, ele: você está falando sério mesmo? Eu estou livre? Eu não vou mais ser escravo? E ele falou: é verdade, você foi livre, você está livre, eu comprei a sua liberdade. Nós somos uma família cristã, e nós entendemos que não devemos escravizar o nosso próximo. E aí aquele rapaz ele disse: olha, mas eu não tenho como te pagar, eu não tenho como retribuir isso. E ele falou: não, você não precisa me retribuir. Eu fui lá justamente pagar a sua liberdade porque eu sei que você não tinha como pagar. E aí o rapaz sentiu uma emoção tão grande que ele falou: olha, eu não sei como te retribuir, mas eu estou tão agradecido que a única coisa que eu posso fazer para te retribuir, eu vou trabalhar, agora eu quero ser o seu escravo. Então, você vê, por que aquele rapaz decidiu trabalhar como escravo para aquele rapaz? Ele decidiu ser escravo dele agora, mas por amor. Ele decidiu retribuir de alguma forma. E quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, nós encontramos uma situação bem semelhante, porque nós não poderíamos pagar a dívida que nós tínhamos, porém nós estávamos aprisionados no pecado. Deus nos liberta, uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas em gratidão agora nós servimos a Deus. E servindo a Deus em obediência, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? Como o Juan estava falando aqui, não existe terceira opção nessa história, né? Ou está do lado de Deus ou não está. Infelizmente, muitos de nós às vezes fica criando história, né, para fazer as coisas de Deus. Acho que as coisas de Deus não é bem assim, acho que não é tão bem assim, acho que não é assim. E não existe esse do bem assim. Ou é como Deus está falando para ser, ou não é, né? Por isso que, como o Juan estava citando aí, Deus ele já fala: isso que eu te dou a bênção ou a maldição. Você escolhe qual dos dois você quer. Não tem uma terceira opção. Ou é sim ou é não, né? E a lição de quinta fala sobre um sinistro cântico de amor, que aqui é tipo uma parábola que nos conta a respeito de um amor correspondível, né? Em que fala sobre a vinha, né? De uma pessoa que tem um cuidado ali com a sua vinha perfeita, né? Só que no final das contas a vinha cresce e nasce tudo ruim os negócios, né? E nessa parábola Deus ele faz a comparação com o povo, né? Ele tem aquele amor, o cuidado com o povo, ele educa o povo desde o começo para o caminho correto, e no final o povo escolhe fazer aquilo que é totalmente contrário à vontade dele. Então é um amor totalmente incorrespondível. Deus ele dá o melhor pelo povo. Ele aqui até fala, né? Tem uma parte na Bíblia que fala que Deus ele já fez de tudo pelo povo. Deus ele dá o melhor, mas enquanto o povo não escolher estar ao lado dele, não tem o que ele faça. Por quê? Porque o livre-arbítrio existe, né? O livre-arbítrio é meu e seu. Deus ele pode fazer o melhor por mim e por você, mas ele não pode pegar o meu livre-arbítrio e o seu e escolher estar ao lado dele. Deixa eu te falar. Só perguntar aqui, nós ainda temos tempo? Temos, então, ainda aqui a respeito desse tema de quinta-feira, né? Que está falando de Isaías 5 ali no verso 1, e falando assim de um sinistro cântico de amor, né? Ou na linguagem de hoje também vai falar um pouquinho diferente, que fala:
Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito de sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Então, vem falando que Deus ele criou um povo, né, em uma terra que era boa e tudo mais. Só que ali no verso 7 vem falando: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só viu as suas vítimas gritando por socorro. E ainda assim, você vê, né, que o povo ele realmente se rebelando, né, contra Deus. Vem falando que Deus criou um povo, e a palavra de Deus diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, porém o povo se desvia, e ele vê o povo praticando o que era mal. Ele vê o povo, vem falando aqui, cometendo crimes de morte, né? E esperava que fizesse o que é direito, mas ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Então, ao invés dos outros povos, né, agradecerem a Deus por Deus ter colocado um povo, levantado um povo, para proclamar a libertação, né, das amarras do inimigo, que o povo estava aprisionado no pecado, ele vê esse povo oprimindo as outras pessoas. Então, isso de fato entristeceu muito o coração de Deus. Porém, Cristo demonstra aqui, e Cristo aqui também demonstra um amor incorrespondido, né? Ele ama tanto aquele povo, cuida tanto daquele povo, e o povo só se rebela e só faz o que é mal perante os olhos de Deus. Vem falando que nós somos seres criados em Cristo Jesus, né, para boas obras, mas infelizmente nós preferimos praticar as más. Em 2 Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam dos seus pecados. Então, ainda que o povo se encontre nessa crise de identidade, né, não reconhecendo mais Deus como seu Criador, como seu Salvador, Deus ainda é paciente, Ele é longano, esperando que o povo se arrependa e volte para os seus braços, né? Uma coisa interessante aqui no livro de Hebreus, que eu vou ler aqui rapidinho, capítulo 6, do versículo do 4 ao 6, peço que todos prestem atenção, diz o seguinte: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram um dom celestial e se tornaram comparticipantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando o Filho de Deus de novo e expondo a vergonha pública. Então esse versículo aqui já é um versículo direto, né? Uma vez que a pessoa conhece a verdade e insiste em querer fazer as coisas da maneira errada, ela está crucificando o Filho de Deus todos os dias. E como o Juan estava dizendo aqui, a lição de quinta fala sobre esse amor correspondível, né? Deus, ele tem um amor tão grande por mim e por vocês, como fala em João 3,16, que muitos não aceitam esse sacrifício, né? Será que poderia ter feito algo a mais além da cruz? Acho que a cruz já é suficiente, né, para mim e para você. Mas infelizmente muitos vão escolher estar do outro lado, né? E a lição de sexta, resumindo, se resume no quê? Em que o amor de Jesus é tão grande por mim e por você, que Ele está disposto a me perdoar, a te perdoar, por qualquer coisa que tenhamos feito. Só basta aí vocês tomar a decisão de se arrepender do nosso pecado e começar uma vida nova com Deus. Amém? A lição de sexta, né, como o Daniel finalizou bem aqui, vem falando bem a respeito de um povo que perdeu sua identidade, se rebelando contra Deus. Porém, em sua infinita misericórdia, Deus os convida a aceitar o seu perdão para que possam se tornar novamente uma grande família unida em amor. Que nós possamos, de fato, aceitar o perdão de Deus, não mais nos rebelarmos contra Ele e vivemos em harmonia, né, com Deus e com o nosso próximo, e possamos todos juntos ir para o céu. Amém? Irmãos, não terminou? São 66 capítulos, são muitos capítulos.